vídeo, certo? É nosso terceiro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores, que tenham sido de grande proveito para vocês. Vamos compartilhar essa informação. Acho que a grande intenção desse desafio é justamente que tenha uma disseminação maior de conteúdo e para que todos nós sejamos profissionais melhores, embasados em algo que possa realmente ser relevante, tanto para nós quanto para nossos alunos, ok? Então hoje a gente vai falar sobre o seguinte, vou voltar um pouquinho em relação àquilo que a gente comentou sobre força, de uma forma bem superficial, e a gente vai começar a falar sobre algo que tem virado um pouco de moda por aí, né? Que fica sendo em relação aos estados de mobilidade, alongamento, que momento incluir, que momento não incluir, qual momento seria interessante para o meu aluno e qual momento não, ok? Então vamos relembrar em relação ao seguinte, sobre alguns fatores, tá? Então o que a gente tem visto anteriormente? Que para tudo se inclui o fator mobilidade. Só que assim, o que é mobilidade? Né? Mobilidade fica sendo em relação àquela capacidade da sua articulação e decorrente à tua amplitude. Então se você tem uma restrição de amplitude, você tem uma restrição de mobilidade. Tá? A mais característica que nós temos, por exemplo, a mais comum, né, que nós temos fica sendo em relação, por exemplo, à mobilidade torácica, a mobilidade de dorsiflexão de tornozelo, né? Então a baixa mobilidade de glenomeral, por exemplo. Então a gente percebe que esses são as mais comuns, tá? Só que esse fator de mobilidade pode vir a comprometer ou não, se você tiver uma baixa, em qualquer tipo de articulação, né? Então não é exclusivo dessas articulações que foram citadas para vocês, mas sim essas são as articulações mais acometidas. Então um exemplo, se você tiver uma diminuição em relação à capacidade de mobilidade de tornozelo sobre a dorsiflexão, certamente movimentos de capacidade funcional como um agachamento, por exemplo, vai estar completamente comprometido. E dentro disso, vai dizer, poxa, eu não vou agachar, não, você vai agachar. Só que isso depende também de outros fatores. Quais seriam esses fatores? Pensa no seguinte, o corpo ele é completamente tarefa dependente. O que fica sendo tarefa dependente? Para o teu cérebro, a tarefa é o que importa. Então, por exemplo, se você tiver que agachar e tiver um incômodo em relação ao tornozelo, ele vai cumprir a tarefa. Só que ele vai pegar e vai sobrecarregar ou vai criar um outro caminho para cumprir a tarefa. Mesmo que ele tiver que, por exemplo, aumentar o volume de apoio e de sobrecarga em relação ao segmento contralateral neste caso, que seria só outra perna, certo? Sem o comprometimento da mobilidade de dorsiflexão de tornozelo, ok? Aí vem em relação a outro contexto que a gente poderia falar. Outro fator que fica sendo muito em relação ao alongamento. As pessoas têm essa breve confusão em relação ao que é alongamento e o que é mobilidade, certo? Mobilidade consiste em exercícios para melhorar a capacidade de mobilidade articular. Mobilidade é articular. O que é alongamento? Alongamento consiste na ferramenta, o que você se utiliza para se adquirir ou para melhorar uma capacidade que é a flexibilidade. Então vamos pensar o seguinte, você quer cortar um objeto, vamos pensar o seguinte, cortar um objeto. O que você se utiliza para separar o objeto? Você se utiliza da ferramenta, a faca, para separar o objeto. Então é a mesma coisa, você tem a finalidade de adquirir uma capacidade de flexibilidade. Que ferramenta você usa? O alongamento. O alongamento consiste na finalidade de adquirir a capacidade de flexibilidade de tecidos moles, músculo. Então, flexibilidade é adquirida a partir do tecido muscular. Mobilidade, capacidade para o tecido da articulação, certo? Que é determinada por limitação do tecido ósseo, tecido ligamentar, cápsulas e tudo mais, determina muito para qual tipo de articulação, ok? Então, a gente já separou. Que é mobilidade articular, flexibilidade e tecido muscular. Vamos separar de novo. O que eu preciso para adquirir em relação à flexibilidade? Você precisa utilizar da ferramenta alongamento. Então vamos para um outro fator muito importante. Beleza. O que a gente tem visto? O que eu preciso para adquirir essa flexibilidade? O primeiro fator é, de que forma é a melhor forma de fazer o alongamento? Primeiro, a questão está no seguinte, se ela é uma capacidade, você precisa repetir isso para que seu corpo se adapte a isso. Uma capacidade de modelagem. Então, por exemplo, a sustentação
certo? A sustentação do alongamento, ela deve ser igual ou maior do que 25 segundos, pelo menos, certo? Só que é o seguinte, gente, não é simplesmente segurar a perna, é executar uma tensão significativa para que tenha algo adaptativo. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você sustenta aquela perna e, infelizmente, você não tem um breve incômodo, não está sendo adaptado, não está sendo relevante para o seu corpo mudar aquela situação, ok? Outro fator, uma série só adianta? Não adianta. Então, os estudos têm mostrado que 2 séries ou mais, num tempo de sustentação maior do que 25 segundos, são mais efetivos, tá? Então, aquele negócio que a gente vê o hábito das pessoas puxarem a perna para trás, não bater nem 10 segundos e voltar, e falar que está alongando ou falar que está aumentando a flexibilidade, infelizmente isso não é adequado. Pode-se trazer um conforto, mas é um conforto agudo, é um conforto momentâneo. Não é algo que vai perdurar durante muito tempo e com aquela finalidade. Justificativas das pessoas que alongam, né, tal, e que infelizmente fica sendo de uma forma também errônea. Fica sendo o seguinte: não, eu vou alongar para não me machucar. Infelizmente isso não condiz. Vamos pensar no seguinte: se você produz força para ter uma aproximação. Quando você alonga, né, quando você tenta aumentar a capacidade de flexibilidade desse músculo, o que você faz? Você não vai aproximar, você vai distanciar. Então essa capacidade de contração, essa capacidade de contraste, ela vai se tornar diminuída. Se você faz um bom alongamento, a sua capacidade de força diminui em aproximadamente 30%. Então começa a ser contraditório. Olha só, o que geralmente as pessoas fazem? As pessoas chegam na academia, aquecem na esteira, alongam e começam a treinar. Aí eu pergunto para vocês, se alongar da forma adequada, se alongar tem uma diminuição de força de 30%, e a minha finalidade a ir à academia ou ginásio é produzir força, por que devemos alongar? Poxa, Nino, devemos aquecer? Sim, devemos aquecer. Mas a capacidade de flexibilidade talvez não seja interessante, tá? Porque a capacidade física você tem força, capacidade cardiorrespiratória e a capacidade de flexibilidade. Se você trabalha uma capacidade, talvez isso possa intervir a outra. Vou dar um exemplo. Durante muito tempo a gente chegou muito a questionar sobre o fator, será que eu devo treinar e correr ou eu devo correr e treinar? Isso acontece de formas alternadas, isso interfere ou não decorrente ao dia, certo? Então o que acontece? Que nós temos a certeza, fica sendo dentro do conteúdo dos vídeos para vocês, fica sendo o seguinte: alongar e promover força não é uma boa, elas não casam, certo? Vou dar um outro exemplo. Poxa, Nino, mas dentro disso, de que forma eu posso organizar isso dentro do meu dia? Vamos fazer um exemplo. Se você treina membros superiores naquele dia, treine a capacidade de flexibilidade dos seus membros inferiores. Se você tiver treinado membros inferiores, treine a capacidade de flexibilidade dos membros superiores. Certo? Então você percebe que um fator não vai intervir em relação ao outro. Então treinar em decorrente a essa capacidade fica sendo um grande interessante. Outro fator que seria interessante a gente recordar novamente seria justamente a capacidade de mobilidade. Como mobilidade nos últimos tempos tem se tornado muito saliente, vamos pensar dessa forma, tudo é mobilidade. Tudo mobilidade resolve. E não é bem assim. Então tem que se tiver em relação à individualidade do teu aluno. Por exemplo, às vezes o teu aluno tem uma hipermobilidade naquela articulação. Então para que eu vou trabalhar algo que ele já é bom? Se ele já tem uma hipermobilidade naquela articulação, que por sua vez pode ser considerada uma instabilidade, certo? Então não tem por que eu trabalhar. Agora, seria interessante eu trabalhar a mobilidade das articulações pelas quais o meu aluno tem uma restrição. Eu percebo que ele tem uma baixa mobilidade de determinada articulação. Aí sim eu vou trabalhar naquela articulação. Então, não somente tratar essa capacidade de uma forma desordenada ou como uma receita de bolo, ok? Então, dentro desse contexto, vamos relembrar. Essa capacidade de mobilidade atue na articulação realmente comprometida com essa capacidade. Relação da flexibilidade são de movimentos, né? Ou séries acima de 2 pelo menos, ou mais do que uma,
com tempo de sustentação. Gente, sustentação significativa, certo? De 25 segundos ou mais. Gente, espero que os vídeos estejam sendo interessantes para vocês. Até o próximo, um grande abraço.